Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 9 de agosto de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro O Evangelho por Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, e psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Tais Quais Somos. Declaras-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria. Entretanto, em várias ocasiões, estacas, recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. Deitas aflitivo olhar para fora e frequentemente cobiças, sem perceber, as condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Se eu contasse com mais saúde, alegas em tom amargo. Em corpos enfermos, todavia, há espíritos que entesouram paciência e coragem, fortaleza e bom ânimo, levantando o padrão moral de comunidades inteiras. Se eu conseguisse um diploma distinto, afirmas com menosprezo a ti próprio. Não te é lícito desconhecer, porém, que o dever retamente cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando-te caminho a conquistas superiores. Se eu tivesse dinheiro, reclamas triste, mas esqueces-te de que é possível socorrer o doente e abençoar o próximo sem acessórios amoedados. Se eu possuísse mais cultura, asseveras, mostrando o verbo desapontado, e não te aplicas ao esmero de lembrar que nunca existiram sábios e autoridades sem começos laboriosos e sem ásperas disciplinas. Se eu alcançasse companheiros melhores, dizes, subestimando o próprio valor. Entretanto, o esposo transviado e a esposa difícil, os filhos problemas e os parentes complicados, os colaboradores incipientes e os amigos incompletos, são motivos preciosos do teu apostolado individual na abnegação e no entendimento, para que te eleves de nível ante a vida maior. Errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos, tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar, desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade intimamente livre disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Para superar as dificuldades e empeços de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Uma ótima palestra a todos. Boa noite. Hoje estamos aqui falando da casa do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, na rua Vitor Meireles, 271, no bairro do Riachuelo, onde falaremos do Livro dos Espíritos, da questão 806 ao 813. Pedimos a todos que estejam em paz, em harmonia, e que possamos juntos estudar mais essas leituras, essas questões, onde irão nos esclarecer sobre os ensinos dos Espíritos e na sustentação, na luz de Jesus, através dessa espiritualidade,
Abel Sebastião de Almeida, Dr. Cilo Gomes Valente, Dr. Bezerra, André Luiz, Irmã Joana e tantos outros que vêm sustentando os trabalhos desta casa e a todos nós. Graças a Deus. Que a paz e o amor de Jesus esteja nos nossos corações e que nos fortaleça em espírito para mais uma noite de estudo na casa de Abel Sebastião de Almeida. E o estudo está em torno do Livro dos Espíritos, capítulo 9, Lei de Igualdade. E quando vai se falar do item da questão 806 a 813, desigualdades sociais. E aí vamos ver o que eles nos trazem. A primeira pergunta, Kardec faz aos espíritos quando ele pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: não, ela é obra do homem e não de Deus. E aí, o que nós vamos entender por isso? Que essa desigualdade não é Deus quem faz. Ele criou todos nós, simples e ignorantes, dando as mesmas condições, as mesmas possibilidades de desenvolver tanto intelectual, moral e material. Então, a lei da natureza não prevê nenhum tipo de desigualdade social, pois é o próprio homem quem a materializa através do orgulho, do egoísmo, da vaidade e da concentração da renda, lançando muitas vezes na miséria populações inteiras que passam a servir quase como escravos dos donos da terra. Então, como vê, tudo é do homem, não é de Deus. Deus criou a todos iguais e deu as mesmas possibilidades a todos para vencermos. E na questão 8, tem também, nessa 806, tem a A. E Kardec pergunta: essa desigualdade desaparecerá um dia? E os espíritos respondem: só as leis de Deus são eternas, não às vezes apagar-se, pouco a pouco, todos os dias, essa desigualdade desaparecerá, ao mesmo tempo que a predominância do orgulho e do egoísmo só restará desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se verão mais como de sangue, mas ao menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Então, conforme vamos evoluindo, vamos desmaterializando, deixando que o espírito possa sobrepor a matéria, nós vamos ter um entendimento diferenciado, melhorado. E aí vamos entender, compreender que não são os bens materiais que faz o homem feliz, mas os bens morais e espirituais. Quando vermos o outro como nosso irmão, como filhos de Deus. E nós vamos entendendo, que toda essa divisão, toda essa separação, essa repulsa, tudo isso que a gente coloca como nos sentindo até melhor do que o outro, seja como intelectual, seja como social, como diz os espíritos, o que muda só é a parte social, porque somos iguais, E aí a gente vai entender, todos os espíritos que aqui na Terra abusam da superioridade, aproveitando os recursos de que dispõem, sejam eles na área econômica, social ou intelectual, certamente estão se endividando com o futuro e em futuras reencarnações arcarão
com os compromissos assumidos. Então, é preciso que observamos quais são as nossas atitudes, como é que nós estamos agindo, tá? Para poder mudar, modificar, porque nós não somos mais do que ninguém. Até aquele que se acha o mais sábio, mais intelectualizado, mais esperto, chegará alguém que terá um conhecimento a mais do que ele e que também seja mais esperto do que ele. Então, para Deus, nós somos iguais. E na questão, aí agora a gente vai para a desigualdade das riquezas. Lá na questão 808, pergunta os espíritos a Kardec. Aliás, desculpa. Kardec pergunta aos espíritos: a desigualdade das riquezas não se origina da desigualdade das faculdades, que dá a uns mais meios de adquirir bens do que outros? Sim, e não o da astúcia e do roubo. O que dizes disto? Então, quando ele pergunta isso, se a desigualdade da riqueza não se origina da desigualdade das faculdades, ou seja, aquele que é mais ativo, mais laborioso, mais inteligente, ele tem capacidade de melhorar-se, de enriquecer-se até, de construir, né, bens materiais, mas desde que não seja com roubo, né, com astúcia, aquele que dá o esperto, porque uma hora ele vai cair. Mas quando é conquistado pelo seu próprio esforço, dentro das leis divinas, beleza, maravilha. Então, as grandes fortunas têm diversas procedências, herança de pais, avós ou de outros membros da parentela familiar, adquirida através de esforços próprios, em anos de trabalhos, e usando a velhacaria, o roubo e a pilhagem, a desonestidade e corrupção. Então, são vários meios de como conseguir amontoar a fortuna. Aqueles que seguem o caminho reto, pelo esforço, pelo trabalho, pelo desenvolvimento dos seus talentos, e aquele que usa de roubalheira, de corrupção. Nós estamos vendo aí. Está muito aberto para nós, né? E um diz só que aquele que usurpa, que tira, ele vai ter que devolver. Se não for nesta encarnação, será nas outras. E tem casos e casos que a doutrina nos trazem. São muito ricos de casos, né? Aí tem a questão 808A. Entretanto, a riqueza hereditária não é fruto de más paixões? Aí os espíritos respondem: quem sabe sobre isso? Que sabe sobre isso? Remonta à fonte e verás se ela é sempre pura. Sabe se no início ela não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça do bem material, mesmo quando bem adquirido, os desejos secretos de possuí-lo o mais cedo possível, seja sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que seu julgamento é mais severo do que o dos homens. Então, vamos observar, prestar atenção, não adianta a gente querer passar a perna no outro. Não adianta a gente querer usurpar o que é do outro. Até porque nem do outro é. O outro recebeu um empréstimo, como também nós recebemos, que não é só em questão financeira, mas é em todos os sentidos. Nós somos administradores, nós não somos donos. E aí? Somos mordomos fiéis ou infiéis? Temos que buscar entender isso. E aí, lá na questão 809,
pergunta Kardec aos espíritos: se uma fortuna foi mal adquirida, na sua origem, aqueles que mais tarde herdam são responsáveis por isso? É preciso a gente entender. Aquele que adquiriu a fortuna de uma forma não boa, e aí é transferido para os seus sucessores, para os seus herdeiros. Esses herdeiros, eles têm culpa pela como foi acumulado, construído essa herança? Vamos ver o que os espíritos nos dizem? Vamos prestar atenção o que eles estão nos dizendo. Certamente não. São responsáveis pelo mal que os outros tenham feito, principalmente se o ignoram, mas fica sabendo que frequentemente uma fortuna só cabe a um homem, para lhe proporcionar a oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz deles se assim o compreendem. Se o faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, pois muitas vezes é este último quem a provoca. E aí nós vamos entender que os herdeiros nunca são responsáveis por heranças obtidas de forma fraudulenta, mas são responsáveis pelo uso desses bens, que devem ser carregados para a origem de onde foram retiradas, corrigindo a injustiça que muitas vezes se verifica. Nesses casos, usufrui de fortuna ilegal constitui crime não só pela parentela às leis humanas, como também parentela das leis divinas. Kardec pergunta aos espíritos, na 810, sem se afastar da legalidade qualquer, um pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Quem o faz é responsável depois da morte pelas disposições que tomou? E os espíritos respondem: toda ação produz seus frutos. Os frutos das boas ações são doces, os das outras são sempre amargos. Sempre entendei bem isso. O que ele está trazendo para nós, né? Que os bens temporais chegam às nossas mãos. Não devem nos impressionar de uma maneira egoística, porque se nos prendermos a eles, certamente sofreremos consequências aqui e no além. É importante lembrar das palavras de Jesus: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, quando a gente traz isso para nós, aonde é que está o nosso tesouro? Aonde está o nosso coração? É aonde estão os valores ao qual nós buscamos para a nossa vida. Sejam morais, espirituais, sejam eles quais forem. Ele tem que estar contido em nosso sentimento, em nosso coração. E na 811, pergunta Kardec aos espíritos: é possível a igualdade absoluta das riquezas? E algum dia terá ela existido? Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe. E nós vamos entender que nunca houve em nenhuma época da Terra a igualdade absoluta de riquezas, mesmo porque os homens não são iguais e cada um evolui à sua maneira, com mais ou menos capacidade de construir riquezas. E aqueles mais esforçados são os que saem vitoriosos nessa área da vida. Basta ver quando a gente vai lembrar no Evangelho, na questão dos talentos. Lembra? O Senhor chama 3 dos seus servos, lá dos seus trabalhadores, e diz que vai fazer uma viagem muito grande. Vai viajar, vai passar muito tempo fora. E é preciso que ele divida lá
as tarefas. E ele chama o primeiro, dá 5 talentos. E diz que no retorno ele vai prestar conta. Chama o segundo, dá 2 talentos. E chama o terceiro, dá 1. Então ele vai. Quando ele volta, chama para prestar conta. O que recebeu 10, 5 transformou em 10. O que recebeu 2, transformou em 4. O que recebeu 1, ele o que ele fez? Ele enterra. Ele não procura multiplicar, mesmo que ele perdesse. Mas ele tentou, se esforçou. É o preguiçoso. Então, por isso, a gente vê que todos, a riqueza jamais, no planeta, principalmente que nós habitamos, de provas e expiações, são iguais. Cada um segue o seu curso. E na questão, lá na 811A, pergunta Kardec aos Espíritos: entretanto, homem que acreditam que nela está o remédio para os males da sociedade, o que pensais sobre isso? E os Espíritos respondem: são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria logo rompida pelas forças das coisas. Combatei o egoísmo. Aí está a vossa chaga social, e não procureis quimeras. Aí a gente lembra que no Evangelho, né, quando nosso querido irmão Emmanuel traz para nós a questão do egoísmo, que está falando lá, né, quando ele vai trazer essa questão do egoísmo, que está lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e o item 11, que ele diz, aqui ele fala que é a doença, é a chaga social. E no Evangelho, Emmanuel diz que é a chaga da humanidade, né? Quando ele diz, o egoísmo, está no Evangelho, isso aqui é o Evangelho agora. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos, viu? E aí ele vai mais falando adiante, que vocês podem ler, né? Ela na íntegra. E aí vamos para 812. Na 812, Kardec pergunta aos espíritos: se a igualdade das riquezas não é possível, acontecerá o mesmo com o bem-estar? E os espíritos respondem: não. Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele desfrutar se entendessem bem, pois o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do seu tempo, a sua vontade, e não em trabalhos nos quais não sentem prazer algum. E como cada um possui aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e é o homem quem quer perturbá-lo. Aí a gente vê, né, que o bem-estar das pessoas fica a critério delas mesmas e do poder das autoridades que se dirigem às cidades, porque envolve a maneira de viver diferente, mas é muito mais fácil de ser implantada do que a igualdade. Mesmo assim, em ambos os casos, não haverá nunca um alinhamento total. Então, a gente vê que existe a diferença, porque existe a diferença de inteligência, de aptidões, de responsabilidade, de interesse, e aí vem trazendo essas consequências. Lá na questão, aí vem também, aqui na 812, também tem a 812A. Será possível que se entendam? Aí responde os espíritos: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça, de amor, e a gente completa, e de caridade. E essa caridade, como entende Jesus, né? Não só é só eu que eu posso.
Não são só os meus que podem obter, todos nós. Então, quando tivermos um olhar à frente, olhando na necessidade do outro, o que eu posso fazer para amenizar essa dor, esse sofrimento? Ou será que eu sou Pilatos, que lavo as mãos e digo que não tenho nada a ver com isso? Aí a 813, pergunta Kardec aos espíritos. Há pessoas que por sua culpa caem na indigência e na miséria. A sociedade não pode ser responsabilizada por isso? Certamente. Já dissemos que ela é muitas vezes a causa principal dessas situações. E, além disso, não cabe a ela velar pela sua educação moral? Frequentemente, é a má educação que falseia-lhes o discernimento, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. E aí ele pede para a gente ver lá na questão 685. Vamos ver o que nos diz a 685. O que ela traz para nós, para completar isso que está trazendo aqui os espíritos, está trazendo para Kardec. O que ela vai nos dizer na 685? É uma pergunta que também Kardec faz aos espíritos. O homem tem direito a repouso na sua velhice? E os espíritos respondem sim. Sua obrigação vai apenas até o limite das suas forças. Ou seja, você trabalhou, você elaborou, mas você não foi prudente, previdente, para preparar-se para a velhice. Então é aquele que gasta tudo, nem pensa no amanhã. E aí chega uma idade avançada, que ele não tem mais condições de se manter, e aí falta-lhe tudo. Aí é nessa hora que a sociedade tem que chegar para ajudar. O indivíduo foi imprudente? Foi, mas não é por isso que nós vamos julgar e deixar que ele morra de fome. Aí para a gente aqui, então, nessa 813, que fala que as pessoas podem, por culpa sua, cair na miséria, e aí a gente vai entender tudo que for fruto de nossas intemperança mental vai nos trazer responsabilidade diante da vida e de Deus. E as pessoas que chegam à miséria através da incúria, da preguiça, do desânimo ou de vícios, contrai dívidas que serão cobradas aqui ou no outro lado da vida. Então, como diz André Luiz, somos herdeiros de nós mesmos. E aí, vamos trazer um pouco também do Evangelho, na desigualdade das riquezas. A desigualdade da riqueza está no Evangelho, capítulo 16, item 8. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que procuram resolver inutilmente quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios para previdentes para conservar. Então, aqui já dá para a gente entender um pouco. E Emmanuel, na mensagem do Livro da Esperança, na lição 44, ele tem o título da lição é Dinheiro, o servidor. E tem uma citação de Mateus que diz assim: disse-lhe o Senhor, bem-estar, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel. É aquela questão dos talentos, tá? Sobre muito te colocarei. Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 23. E tem uma citação do próprio Evangelho que vai trazer para nós em relação a essa questão. Mas Emmanuel diz assim: o dinheiro
é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Acorrentado ao poste da avareza, produz as inviáveis das sovinices. Contudo, sobre a inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola, a caatinga do malho e a cantiga do malho e a força da usina. Atrelado ao carro do orgulho, é o estimulante do erro, mas na luz da fraternidade, é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do atendimento e garantindo os valores da educação. Aferrolhado no cofre da ambição, desvairada, é o inimigo da evolução. Todavia, endereçando a cultura, é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar os enigmas da enfermidade e a resolver problemas da fome, a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização que analisa a terra e vasculha o firmamento. Detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, confiado à caridade, é o amigo prestimoso que desabotoa as rosas da alegria no espinheiral da provação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas que o infortúnio alaceia, iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. Dinheiro repara o dinheiro. Dizem que ele é o responsável pelos transeuntes que a embriaguez atira à calçada, pelo delinquente escondido nas aventuras da noite, pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência da cocaína e pela mão insensível que matou a criancinha no claustro materno. Entretanto, por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente e do aborto, permanece a inteligência humana que escraviza a moda, a criminalidade e a loucura. Contempla o dinheiro, pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-los e vê-los por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que lhes ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Emmanuel. Então, como vê, quando nós dirigimos o dinheiro para o bem, seja a nossa inteligência, seja a oportunidade que nós temos de conhecimento, quando nós ajudamos aos outros, nós vamos agariar cada vez mais meios de condições melhores para nós. E quando temos esse olhar da imortalidade, tudo o que hoje eu faço vai ter um retorno. Se eu faço o bem me chega. Se eu faço o mal, serei dele, cobrado. Então, desigualdades das condições sociais, desigualdades da riqueza, tudo isso é fruto do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da presunção da humanidade, não de Deus. Busquemos os ensinos de Jesus. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muita paz, muita luz com Jesus. Que Deus abençoe. Graças a Deus.